Olá, meus amores. Vamos aos estudos aí sobre normas de circulação, tá? Norma de circulação e conduta dos motoristas. Então, eu tô no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Eu vou falar agora sobre o artigo 26 do Código e eu queria que vocês acompanhassem. Quem não tem o código, não tem problema, você pode entrar no Google e você busca o Código de Trânsito Brasileiro, certo? E aí você vai lá no artigo 26 e diz o seguinte: inciso primeiro, na verdade, eu vou ler o caput do 26. Os usuários das vias terrestres devem, os usuários de forma geral, tá? Os usuários em si, das vias terrestres, ou seja, da pista de rolamento. Eles devem o quê? Inciso primeiro, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículo, ou seja, deixar de fazer qualquer coisa que possa atribuir perigo. Ou seja, andar colado na traseira do carro à frente, dirigir com velocidade alta para via que não compete aquela velocidade, tirar fino em ultrapassagens, colocar em risco a vida dos pedestres tentando avançar um sinal de trânsito, ou tirando fino até mesmo de algum pedestre que esteja, por algum acaso, tentando atravessar a via. Ou seja, existe uma norma onde solicita que os condutores precisam tomar cuidado e não fazer nada no trânsito que possa constituir perigo, tá? E ainda fala o seguinte: constituir perigo em veículos, em pessoas ou animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, o que significa isso? Que nós somos responsáveis por qualquer lesão ao pedestre, nós somos responsáveis por qualquer colisão a algum outro veículo, tá? Claro, se o erro estiver conosco, somos nós os responsáveis por fazer o perigo acontecer. E somos responsáveis até mesmo por outra propriedade. Então, assim, se eu perco o controle do meu carro, invado a casa de alguém, é óbvio que eu tenho que pagar pelo dano. Se eu perco o controle do meu carro numa curva e levo um poste, é óbvio que eu tenho que ressarcir. Se eu levo uma árvore, é óbvio que eu respondo por esses atos. Tá ok? Então, tenhamos isso como consciência, tá? No inciso 2º do artigo 26 fala assim, ó, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Aí vem uma série de coisas, tá? Porque existe uma infração própria, lá na parte que fala sobre as infrações ambientais, existe uma infração própria que fala do condutor que joga lixo pela janela do carro. Esse condutor, ele tá cometendo uma infração média, tá? É a infração do porcão. Eu gosto de explicar dessa forma para o aluno sempre se ligar em questão de prova. O condutor que abre a janela do seu carro e joga lixo na rua, ele, além de estar infringindo uma regra de trânsito, ele está contribuindo para a poluição do meio ambiente, né? Aí choveu já era, os bueiros ficam entupidos. Então, quer dizer, são pessoas que não pensam numa sociedade como um todo, pensam só em si, né? Vive aquele mundo pequeno, aquela mentezinha de amendoim. Ah, não tem problema não, meu saquinho de lixo ou a minha embalagenzinha de uma bala, de um chiclete, isso não vai fazer a diferença. Claro que vai. Se todo mundo pensar assim como você, claro que vai. E aí diz assim, porque quando a gente atira coisas pela janela do carro, ou até mesmo a gente coloca lixo na rua, claro que a gente pode contribuir para um acidente de trânsito. Você imagina você abrindo a janela de um ônibus e tacando um coco verde pela janela de um ônibus? Olha o estrago que pode acontecer num motociclista. Olha o estrago que pode acontecer no para-brisa de um outro carro que vem ali. Então, são coisas que é assim, é uma questão de você parar e analisar, tá? Atirando, depositando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Quando a gente cria obstáculos, tá? Em relação ao quê? Por exemplo, meu carro enguiçou. Eu sou obrigada a fazer a sinalização. Isso aí já é um tema para uma outra aula, mas precisamos colocar informações no trânsito, na pista de rolamento que meu carro enguiçou. A lei rege, a lei rege
dizendo o seguinte: eu tenho que utilizar triângulo de segurança no meu carro, mas existem carros muito antigos que não tem mais o triângulo de segurança, passou de mão em mão, foi vendido, revendido, vendido, revendido, isso não existe mais esse item. E o condutor não se preocupa em comprar. Então, o mínimo que ele tem que fazer, além de utilizar o pisca-alerta, é colocar coisas que chamem a atenção na pista de rolamento. O que, por exemplo? Galho de árvore, madeira, qualquer coisa que ele possa colocar na pista para chamar a atenção dos outros condutores, para desviar daquele carro que está enguiçado. Então, é de responsabilidade desse mesmo condutor que colocou aqueles obstáculos ali para chamar a atenção no trânsito, a retirada. Ele tem que fazer a retirada daquilo. Se largar aquilo, o carro consertou, ficou pronto, trocou o pneu, não sei qual foi o motivo da parada dele emergencial. Se o carro ficou bom e ele foi embora com o veículo e largou o lixo dele, que ele colocou ali na pista, ele também contribui para cometer uma infração de trânsito. Ele está cometendo, na verdade, uma infração de trânsito. Então, são questões que a gente tem que parar para analisar, tá? Porque o trânsito, estudar o trânsito é uma coisa deliciosa, galera. Quem está se especializando aí na área ou então está estudando para fazer uma prova teórica, o trânsito ele se encaixa. Ele é todo encaixado, tudo tem uma razão de ser. Depois eu vou fazer um link desse artigo que eu acabei de explicar para os senhores com infrações de trânsito. Isso é muito delicioso, é uma coisa que encaixa na outra. É lógico, legislação de trânsito é lógica, é objetivo, tá? São princípios. É muito bom estudar trânsito. Te enobrece, faz com que você seja um motorista diferente, tá? Conhecer a lei de trânsito faz com que você tenha poder como motorista. Foi?